Olá, estudantes da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo, de História, e hoje nós vamos falar, comentar, dissertar sobre um tema muito interessante. A gente está falando da Idade Média, tá? A gente está numa onda aí sobre o medievo, uma sequência de aulas sobre a Idade Média. E nessa aula a gente vai entender um pouquinho sobre as mentalidades, sobre a cultura medieval, como que as pessoas viviam, certo? A gente vai entender a educação na Idade Média, como que funcionava a educação na Idade Média, tinha escola, tinha faculdade, não tinha? A gente vai ver durante essa aula, então fica aí porque a aula é muito interessante, hein? Então vamos lá para os nossos objetivos desta aula. Então, os nossos objetivos é conhecer a origem, olha que legal, pessoal, das universidades e conhecer a educação medieval. Então aqui a gente já tem um spoiler. Onde que começa a faculdade, as universidades? Em que idade? É na Idade Antiga, na Idade Média, contemporânea? A gente já vê aqui que vai começar, então, na Idade Média, o surgimento das primeiras universidades, né? E compreender a importância da religião no cotidiano e na cultura medieval. Sempre quando a gente vai tratar da Idade Média, pessoal, a gente tem que lembrar que o contexto ali, europeu, ocidental, e até a parte oriental com o Império Bizantino, que ele não deixa de existir ainda neste período, ele só vai deixar de existir lá também no fim da Idade Média, era um contexto muito religioso, né? E a religião, ela norteava todas as relações das pessoas. Então isso a gente nunca pode esquecer quando se trata de Idade Média ocidental, né? Aquele período ali da Idade Média europeia, né? A religião era muito importante. Então vamos a algumas perguntinhas para ver se a gente está ligado aqui nas sequências de aulas que a gente está tendo. Você lembra qual era a função do clero na sociedade medieval? Vocês lembram como que era a divisão da sociedade medieval? Aquela sociedade estamental, ou seja, aquela sociedade que você não consegue mudar de grupo social, sair de um grupo social e ascender a outro grupo social. E você lembra como a Igreja Católica ela aumenta o seu patrimônio na Idade Média? A Igreja Católica ela vai aumentar muito o seu patrimônio lá na Idade Média, né? E como que isso aconteceu? Vamos ver? Então o clero ele era composto pelo Papa, pelos padres, pelos bispos, abades, monges e frades, né? E a função de todos, quais eram a função de todos esses? Era rezar, né? Lembra lá da sociedade? Clero, nobreza e os servos e camponeses, né? Então era os que oram, né? Que é o clero que faz parte. Os nobres eram os que batalham, né? Os que tinham a função de proteger os outros grupos sociais ali na Idade Média. E os camponeses e servos eram os que tinham a função de trabalhar para os outros grupos sociais, né? Por isso uma sociedade estamental, você não consegue ascender de uma hierarquia para outra, né? Você, por exemplo, o camponês, ele ia ser camponês a vida inteira, ele não tinha uma forma de ascensão social, né? E como a Igreja Católica ela aumenta o seu patrimônio? Né? Por meio de doações em terras e dinheiro. Então as pessoas que não tinham herdeiros, né, não deixavam herdeiros, grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, doava para a igreja. Né? E por quê, pessoal? Porque entendia-se também que ao doar as terras para a igreja, eu estou garantindo a minha salvação, né? Porque eu estou fazendo uma coisa boa, eu estou doando para a igreja. Então durante a Idade Média, né, que vai do século V ao século XV, ela, por muito tempo, ela é vista como um período de trevas, né? Já ouviram falar, pessoal? Vocês aí? Já ouviram falar, a Idade Média, a Idade das Trevas, né? Ai, queimavam as pessoas na fogueira. Mas será que era só isso? Será que ela era essa Idade das Trevas? Nada de bom sai da Idade Média, né? E você concorda com isso, então? Será que era realmente isso? Não existia nenhum conhecimento na Idade Média? Não foi produzido conhecimento durante a Idade Média? Aqui a gente tem um monge escriba, né, medieval, copiando um manuscrito, né? Então, algum conhecimento a gente vai ter. Se tem alguém copiando um manuscrito, se tem alguém estudando, algo de bom a gente vai ter, algum conhecimento vai sair da Idade Média. Aqui, por exemplo, como a gente já viu, né, aqui é a Universidade do Paraná, né? Aqui é uma das mais antigas universidades brasileiras, né?
E será que a universidade atual ela tem relação com a universidade da Idade Média? Qual será essa relação, né, entre as universidades e a Idade Média, né? Então você quer cursar uma universidade? Você já pensou em que carreira seguir? Você que está no primeiro ano, daqui a pouco segundo, terceiro e acabou o ensino médio, né? Então tem que começar a se planejar, né, pessoal? Pensar numa universidade, uma faculdade aí, começar a estudar para um vestibular, né? Então vamos entender qual que é essa relação das universidades com esse período, com a Idade Média, né? Então, a educação medieval, né? Primeiro, as pessoas mais instruídas, pessoal, elas pertenciam à igreja. O conhecimento, ele era restrito basicamente ao clero, né? Que tinha acesso aos manuscritos e eles eram alfabetizados, ou seja, eles conseguiam ler. A maioria da população na Europa, nesse contexto, ela era analfabeta, ela não sabia ler, né? E poucas pessoas, como eu disse, sabiam ler, né? E os mosteiros, eles vão tornar grandes centros culturais, onde a gente vai ter os monges, né? Alguns vão se tornar mais famosos que outros, como a gente vai ver um bem famoso durante esta aula também, que vai realizar vários estudos durante a Idade Média. Então, nesses mosteiros, eles vão ter o controle da leitura, o controle da escrita, né? Isso vai ser o controle da própria igreja, né? Vai ter esse controle da leitura, o controle da escrita. Então, a escrita e a leitura, ela é restrita à igreja, né? Também é uma forma de dominar, né? Pessoal, a gente sabe, o conhecimento, ele liberta, né? Então, você tendo conhecimento só para si, você tem um domínio sobre o outro que não tem o conhecimento, né? Por isso que é importante a gente sempre buscar conhecimento, sempre estudar para que a gente não seja simplesmente dominado por outros, né, pessoal? Então, aqui a gente tem a figura de um cara que ele vai ser muito famoso na Idade Média e muito importante tanto para a igreja como para a filosofia em geral, que é o Tomás de Aquino, né? O Frei Tomás de Aquino, ele vai ser um dos principais filósofos da Idade Média, tá? E ele elaborou uma síntese entre o pensamento, olha que legal, pessoal, entre o pensamento de Aristóteles e o pensamento cristão, né? Que vai ser a chamada escolástica, né? Mas o que é essa escolástica? Para a gente resumir o pensamento de Tomás de Aquino bem rapidinho, basicamente ele vai dizer que há conhecimento aqui na Terra, né? No mundo sensível, no mundo do toque, né? Pegando lá, bebendo de Aristóteles, né? Enquanto a gente tem Sócrates, por exemplo, que acreditava que tudo que tem aqui na Terra não presta, era só o mundo inteligível, né? O mundo superior que a gente tem conhecimento, Tomás de Aquino vai dizer que não, é possível você conhecer, e principalmente conhecer a Deus através do uso da razão. Então, através do uso da razão, você pode concluir que Deus existe. Então, ele vai trazer a razão para a fé, ele vai tentar conciliar a fé com a razão. Estão compreendendo? E o que estuda um teólogo, pessoal? A gente falou teólogo, né? Lembrando o termo, theo vem de Deus, né? Theos, e logo de estudo, né? Então, o estudo de Deus, estudo das escrituras, das sagradas escrituras também, né? Então vamos para uma atividade aqui, pessoal, para ver o que a gente está compreendendo desta aula. Então a imagem ao lado, ela se refere-se ao São Tomás de Aquino, né? Opa, São Tomás? Sim, ele vai ser considerado santo pela Igreja Católica, né? E ele viveu entre 1225 e 1275, né? Então na imagem é representado como um intelectual. Ele é representado como intelectual? Por que ele está sendo representado desta maneira, né? Estão vendo aqui? Parece que ele está lendo um livro, não sei. Então, vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, vamos ver a resposta aqui. Claro que é uma resposta interpretativa, né, da nossa atividade. Como vocês podem ter feito diferente, devem ter feito diferente aqui da que o professor preparou para vocês, né? Mas vamos ver então a resposta que o professor preparou e os elementos principais que a gente precisa ter na nossa resposta. Então, Tomás de Aquino, ele é sim representado como um intelectual, né? Ele está com o livro na mão, ali, está lendo. E por quê, né? Porque ele é um dos teólogos medievais mais importantes, né? Considerado o pai da escolástica, né? Então, medieval, ele vai se contrapor em alguns pontos do Santo Agostinho, né? Ele vai ter algumas diferenças importantes ali de Santo Agostinho, né? E ele vai ser o chamado pai da escolástica, vai ser muito importante para testificar a fé, para essa ideia de que não, a fé, você pode conciliar a fé com a razão, você pode encontrar Deus pela natureza, pelo seu olhar, né, para o mundo, você vê, nossa, as coisas são complexas, então há um Deus que fez tudo isso, né? Esse era o pensamento de Tomás de Aquino, né? E o interesse era em mostrar que o conhecimento era produzido por homens da Igreja Católica, né? Lembra ali a imagem? Né? A gente tem um símbolozinho na cabeça que simboliza que ele era santo, né? Então ele era um homem de Deus que produzia conhecimento, e o conhecimento era produzido por homens de Deus, homens da Igreja Católica, né? Então assim a Igreja, ela era a fonte de verdade que não poderia ser questionada. Então com essas imagens, pessoal, a Igreja ela ganha força. Até porque a maioria da população não tinha acesso aos conhecimentos, por exemplo, de Tomás de Aquino, que teve conhecimento lá dos antigos textos gregos, né? E ele vai ser um teólogo, então, muito importante, né? Vai impulsionar essa ideia da escolástica, né? Que vai ser muito importante durante toda a Idade Média para a Igreja, né? E as universidades, pessoal, como que começa, então, as universidades, né? Então, a universidade, ela também é uma criação medieval. Ela começa lá na Idade Média também. Olha que legal, né? E pode ser definida como uma associação de professores, né, e de alunos com a intenção de buscar conhecimento. A gente vai ter várias escolas separadas, algum desses monges, eles vão começar a ensinar por fora, como se fossem aulas particulares mesmo, e a gente vai se juntando, vai formando uma associação, e assim vai começar a surgir as primeiras universidades, né? Então elas têm origem no crescimento das cidades, né, que vai se dar a partir do século XII. Então, a partir do século XII, já entrando lá na Baixa Idade Média, que a gente vai ter o surgimento das universidades, né? Alguns professores vão se associar com alunos, né? Os discípulos deles e tudo mais, e a gente vai começar a produzir conhecimento na Idade Média, né? Então, ela era formada, pessoal, geralmente por 4 faculdades, né? Ou seja, 4 cursos, se assim podemos dizer. Quais eram? Artes, medicina, né, pessoal, direito e, obviamente, o que era mais estudado, que era a teologia, né? Explicar as coisas de Deus, explicar o poder da igreja, de onde que vem o poder da igreja, por que que a igreja tem esse poder, né? Então, a faculdade, ela vai ter esta base aqui, né? Artes, medicina, direito e teologia vão ser os primeiros cursos, né, se assim podemos dizer. Então, aqui, pessoal, ó, na Idade Média, a cultura, o ensino e o saber, eles estavam subordinados à igreja. Então, quem que eram os professores? Geralmente eram monges, era alguém que vinha de um conhecimento ali, de um mosteiro, ou um clérigo já estudioso, porque era quem tinha acesso, né? Porque estava lá no topo da pirâmide social, então tinha acesso ao conhecimento, certo, pessoal? Né? E com o crescimento das cidades, vão surgir escolas que aos poucos, então, se transformaram em cidades. Então, como o professor falou, né, vai começar esse surgimento de escolas, de professor começar a ensinar para um aluno, depois para 2, para 3, aí começa uma escola, aí continua, aí aquele aluno também consegue um conhecimento, começa a dar aula para um, começa a dar aula para outro, e de repente fala assim, tá, vamos fazer um curso aqui, e começa as universidades, num processo lento, gradual, não é de um dia para a noite, tá, pessoal? A gente nunca pode esquecer que na história nada acontece de um dia para o outro. É tudo lento e gradual, né? E muitas delas vão existir até os dias atuais, pessoal. Por exemplo, a gente tem a Universidade de Bolonha, que é considerada a primeira universidade do mundo, né? A mais antiga, pelo menos, do mundo, né?
que ela foi fundada na cidade, né, de Bolonha, como o próprio nome diz, né, pessoal, na Itália, em 1088, no ano 1088, né? E nos anos seguintes a gente vai ter outras que são muito famosas no mundo até hoje, como Oxford, né, que é uma faculdade muito famosa e conceituada até os dias de hoje, né? A Faculdade de Paris, Modena, Cambridge, também muito famosa, né? E a Faculdade de Padova. Então a gente vai ter essas universidades, né, muito importantes ali que vão surgir lá na Idade Média em busca daqueles estudos, medicina, direito, arte e principalmente teologia, né? Então vamos responder uma questão aqui para ver se a gente está ligado, se a gente está conseguindo assimilar uma coisa a outra, né? Então qual a relação entre o poder da Igreja Católica e o surgimento das universidades? O que está relacionado à Igreja Católica ter poder para surgir as universidades e aqueles cursos serem os cursos que a gente vai ter nas universidades? Então pensem aí, eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Vamos resolver então, pessoal, para a gente entender qual que é a relação dessa Igreja Católica, né, católica universal, né, Igreja Universal, para o surgimento das universidades, né? Lembrando que o termo católica é universal, tá, pessoal? Então, as primeiras universidades que surgiram na Europa, né, elas surgem na Europa, né, durante a Idade Média, e era o período em que o ensino e o saber, pessoal, eles estavam subordinados à Igreja, entenderam? Então, portanto, esteve diretamente associado à consolidação do poder da Igreja de Roma. Então, por exemplo, o estudo da teologia tinha que estar lá, né? Então, a teologia era o mais importante, né? Estudar Deus, estudar as Escrituras, né? O conhecimento sobre Deus, né? Então, era muito importante. Por isso, a Igreja vai financiar muitas vezes também o surgimento de universidades, tá? Vai auxiliar no surgimento das universidades. E agora a gente vai entrar num tema muito bacana também, pessoal, que é a questão das catedrais medievais. Quem que não se encanta com aquelas igrejas, né? Com aquelas vidraças lindas, aqueles vitrais coloridos? Isso tem um motivo e o surgimento é lá na Idade Média, né? Então a catedral, né, que é a igreja matriz de uma diocese, né, geralmente é comandada por um bispo, né, pessoal? Aqui, nosso país ele é católico, então a gente consegue ter exemplos do que é uma catedral, né? Aquela igreja, aquela matriz que a gente chama geralmente de a igreja matriz, que é uma das mais antigas da cidade, geralmente está no centro de uma praça, né? E a partir do século XII, né, vai ganhar impulso essa construção dessas catedrais, né? Graças ao comércio das cidades e tudo mais. E a gente vai ter dois estilos principais, que são o estilo romântico e o estilo
gótico, lá que vem lá dos godos, tá, pessoal? Esse termo gótico aqui, tá? Então, o estilo romântico é esse aqui, mais humilde. Estão vendo aqui, pessoal? Analisem bem essa imagem, né? Paredes e torres arcadas, né? As paredes mais maciças, né? Menos trabalhadas, mais robustas, se a gente pode dizer assim, né? Poucas janelas e arquitetura medieval, né? Dos séculos 10 ao 13, né? E aqui a gente tem a fachada da Sé Velha de Coimbra. Então, estão observando aqui, pessoal? Observem bem essa imagem, ela não até parece com as catedrais que a gente tem hoje em dia, né? Aquelas torres mais altas, aqueles vitrais e tudo mais, tá? E o outro estilo, aí esse talvez seja mais visto atualmente nas nossas cidades, né? Aqui em Curitiba a gente tem esse estilo também, né? Que é o gótico, pessoal, né? Ele vai surgir lá no século XIII na França, né? Com arcos em ponta, né? Vitrais, né? Que criam essa atmosfera mais mística. Então, torres mais altas para mostrar a grandeza de Deus, para mostrar que na igreja você está mais próximo de Deus, né? E se destaca por essas torres altas, como o professor falou, e era mostrar pela arte a glória de Deus. Então, quando você entrava numa igreja dessas, pessoal, a gente via as iluminações, né, a luz batendo nos vitrais, isso encantava as pessoas que não tinham acesso à leitura, né? Então vamos para uma atividade aqui, pessoal. Observe a imagem ao lado, né? Ela trata-se de uma igreja em estilo gótico ou romântico. Então vamos observar essa imagem ao lado e vamos justifique. Ela é romântica? Ela é gótica? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Vamos corrigir então, pessoal? Então, como vocês podem ver, trata-se de uma igreja gótica, certo, pessoal? Então, torres altas, né, os vitrais, né, esses vitrais coloridos, pessoal, servia para a pessoa entrar e ficar, se sentir, né, deslumbrada, pessoal, com tudo aquilo, com aquelas luzes, né, sentia a presença de Deus naquele ambiente, mesmo que não entendesse o que estava acontecendo ali, né? Então, o que a gente viu durante essa aula, pessoal? A cultura e a educação medieval eram fortemente influenciadas pela religião, né? E com o crescimento das cidades surgiram as universidades, né? Que se constituíram como importantes espaços de saber na Idade Média. Então, a gente teve construção do conhecimento na Idade Média. E também se desenvolveram as catedrais, né? Do estilo romântico e gótico, que se construíram como importantes expressões da arte medieval. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até breve.